Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Eu não me arrependo de ter preservado praticamente o time inteiro, só o Hugo Souza e o André Ramalho, né, de titulares, porque é muito diferente você desgastar ou jogar com esses caras 70 ou 80 minutos na véspera de um jogo importante do que apenas 45. Como 45? Como 45? Se o segundo tempo teve 53 minutos. E aí você quer me dizer que é diferente você jogar com esses caras apenas o segundo tempo, repito, não 45, 53, do que 60 ou 70 minutos, 10, 15 minutos a mais, começando o jogo, sendo que o cenário do jogo seria completamente diferente. Porque aí, eu vou dizer pra vocês, não tem se, tá? Não tem se. O Corinthians teria ganho o jogo. Teria encaminhado uma vitória, se ele começa com os titulares. E eu não tô dizendo que para colocar todos os titulares aqui, porque algumas situações são mais específicas e a gente vai falar sobre elas. Agora, você arrancar um time inteiro, colocar um time completamente reserva, diante de um time que está no Z4, que não está ganhando de ninguém, não está machucando ninguém, para depois, no segundo tempo, você pegar esses titulares, colocar no jogo e fazer esses caras se desgastarem para correr atrás do resultado, é muito pior. É muito pior. É claro que eu não tenho embasamento científico, e eu espero que as pessoas lá tenham, mas assim, me parece meio óbvio, de que se você começa com o teu time titular, encaminha uma vitória, sei lá, por 2-0 e tira os caras no começo do segundo tempo, você preserva muito mais do que se você colocar no segundo tempo e fazer esses caras correrem para buscar um resultado que no máximo foi um empate. Porque aí muda também o cenário para o adversário. Enquanto que o adversário faz um gol cedo, tá no Z4, fora de casa, diante do Corinthians, sabendo o que o Corinthians poderia fazer, os caras ônibus atrás, abdicam do jogo, fazendo cera e atrás da linha da bola. É muito mais difícil entrar. Corinthians conseguiu aos 49 do segundo tempo. E só porque colocou os titulares. Tem algumas situações que eu super entendo. Super entendo. O calendário do futebol realmente não ajuda. Viagem com grandes distâncias, sei lá, Corinthians daqui a pouco, amanhã, teria que viajar para La Paz, para Cúcuta, subir a América do Sul, pegar altitude. Difícil. O jogo contra o Palmeiras é na mesma cidade. Foi na mesma cidade na quarta-feira. O jogo contra o Fortaleza também em São Paulo. Ou seja, o Corinthians nem precisou ir a Fortaleza. Se fosse o jogo no Nordeste, cara, porque muitos dirigentes, pessoas ligadas ao futebol me falam, Chico, não é o jogo, o que mata é a viagem. É a viagem, mesmo que os caras vão de voo fretado, é desgaste e tal, não sei o quê, né? Tudo bem, vai. Vamos tentar entender quem tá do outro lado também. Não tinha viagem, gente. Era na mesma cidade. O jogo contra o Palmeiras, quarta, em São Paulo. O jogo domingo, contra o Fortaleza, em São Paulo. E o jogo quarta, em São Paulo. Então você já não tem a viagem. Nós estamos no início do mês de agosto. Há 2 semanas, esses caras estavam em férias. E depois treinando 2 semanas para voltar, fazendo um treininho e voltando para casa. Então assim, gente, aí nesse recorte específico do duelo contra o Palmeiras, você não pode colocar, não estou dizendo todos, mas boa parte dos teus titulares num jogo em casa. É difícil entender. Se ele passar na quarta-feira, nada do que eu estou dizendo aqui vai valer, porque o torcedor não está nem aí e tal. Mas o futebol, ele tem as suas possibilidades. E é óbvio que o duelo está em aberto. O Corinthians tem uma vantagem, mas ela é mínima. Um gol do Palmeiras com, 15 minutos de jogo, acabou, né? Acabou a vantagem. Tô dizendo que acabou. Mas o Corinthians vai ter que buscar o resultado no Allianz Parque. É um jogo igual, gente. É um jogo igual. O que eu quero dizer com isso é que ele pode se classificar, e acho que ele tem condições para isso, mas pode não se classificar também. Vocês acham que essa conta ele não vai pagar? Desse empate diante do Fortaleza em casa, da maneira como foi? Dos outros resultados? Corinthians com 9 jogos em casa tem 4 vitórias. Onde ele sempre foi muito forte.
Então o Corinthians está deixando alguns pontos pelo caminho no Campeonato Brasileiro e ali na frente, porque não tem mais nenhuma outra competição, caso o Corinthians venha a cair da Copa do Brasil, vai sobrar o Brasileiro. Não vai cair, sabe por quê? Porque o time titular é muito bom. Mas é muito bom assim. Talvez seja a maior discrepância do futebol brasileiro, o time titular e o reserva. Cara, é inacreditável a diferença técnica do titular e o reserva. O titular, ele briga por vaga na Libertadores. Não sei se briga pelo título brasileiro, acho muito difícil mesmo. Mas se esses caras jogarem todos os jogos, a diferença é absurda. Só que não dá, né? O futebol não é feito apenas com 11. Agora, o reserva. Gente, o reserva teria dificuldades na Série B. Essa Série B competitiva aí, o time reserva, ele é muito ruim. O time conseguiu até jogar direitinho no primeiro tempo, depois de tomar o gol, porque, cara, o Fortaleza, repito, não ameaça ninguém. Mas o principal jogador de ataque do Corinthians, vocês sabem quem foi, né? Fabrício Angileri. Porque se depender do Thales Magno e do Romero, não vai, gente, não vai. O Dieguinho, esse menino que estreou, boa. Dorival tem mérito de explorar os garotos. Mas não precisava colocar o moleque, inclusive, numa fogueira dessa, né? Pra jogar com um time completamente descaracterizado. E aí, como eu falo pra vocês, daqui a pouco você não precisa preservar o time inteiro ou não precisa colocar todos os titulares. Tá bem, eu entendo isso. Agora, tem algumas situações muito específicas do time do Corinthians. Se a gente tá falando de discrepância entre titulares e reservas, na lateral direita é melhor jogar sem ninguém. Porque assim, eu não vi um Mundial, mas por incrível que pareça, eu vi 2 ou 3 jogos do Al Hilal, né? Não sei se porque o Al Hilal, né, pegou aí os times brasileiros, né? Eu tava torcendo contra os brasileiros, então acabei assistindo bastante o Al Hilal. Percebi que ele não é titular, e quando ele entrou, tá, gente? Quando ele entrou, deixa eu falar um negócio pra vocês, estou sendo sincero, eu só vi o Caio César no Mundial quando ele entrou no decorrer dos jogos. Quando ele entrou, eu vi deficiência técnica e vi um jogador assim que me lembra muito o Wesley. Muita velocidade, pouca inteligência. Agora, eu tô falando de poucos minutos. Então eu não vou decretar que ele é bagre, que ele é ruim, que não serve, que não seria uma boa. Até porque o Corinthians está precisando de qualquer um, velho. A gente estava aceitando o Victor Sá, né? A gente aceita o Vitinho, a gente aceita qualquer um ultimamente. A gente só não quer mais Thales, Romero, Guinegão, enfim, tem um monte de jogador que, né, não serve para vestir a camisa do Corinthians. Agora, eu vou dar a minha visão, tá? Sendo sincero para vocês do que eu vi no Mundial de Clubes da FIFA, né, conquistado aí pelo Chelsea. Todas as vezes que o Caio César entrou, cara, todas as jogadas ali eram jogadas assim de jogador que não pensa. Parecia até, né, pra vocês terem certeza que eu vi os jogos do Caio César no Mundial, quando ele entrou e foi pouco, jogando mais pelo lado direito, tá? No ataque. Um jogador que abaixa a cabeça, parecia um mosquito, entendeu? Parecia um mosquito, um Wesley, jogador de muita velocidade. Na semana passada, eu falei para vocês que o Corinthians negociava com 2 jogadores para o ataque, e aí agora a informação chega. Lembra que eu falei que era o Victor Sá e mais um? Lembra que eu falei para vocês? O Corinthians negocia com o Victor Sá e mais um jogador que eu não descobri o nome. Agora tá aí, né? O jogador é o Caio César, do Al Hilal, da Arábia Saudita. O Maico tá dizendo, já queimou o cara. Maico, deixa eu te falar uma coisa, velho. Eu não tô queimando o cara. Eu tô falando que eu vi no Mundial, estou falando que não posso ser injusto com o cara. Se eu falasse que o cara é ruim, é bagre, decretar isso, beleza, não tô fazendo isso. Eu tô falando o que eu vi. E eu acho que quem viu o Caio César no Mundial deve ter o mesmo pensamento que eu. Aliás, tem gente aqui que tá... tem gente aqui, ó. Caio César, o futebol brasileiro joga muito, melhor que o Romero, né? Tem opiniões diversas, né? O Malco seria uma boa, mas o Malco esquece, é melhor que o Romero. É muito fraco, né? Quem viu o Mundial sabe. Ele é fraco, Samir. Caio César nunca nem vi. Félix Torre horrível também, meu Deus. O Guinegão é da base, pode dar frutos. Não vai dar fruto. Pode esquecer, não vai dar fruto. Não é porque é da base vai dar fruto. Tantos não deram fruto da base.
Eu achei ele bom jogador. Mais um bagre para emprestar para o Ceará pagando salários, né? Ele é marrento pra caramba, sabe? Provavelmente vai xingar ele pra caramba. O Davi Silva, enfim, que fase, né? Nós estamos, sabe? Com as condições que estamos, temos que aceitar uns meia boca. Então eu aceito. Caio César não é melhor que nada, vai trazer quem, meus amigos? Roger Guedes, Malco, com dinheiro. Samir, muita gente vive no mundo da lua, diz o TV aí. Enfim, pode vir, não temos ninguém. Cara, eu decreto pra você, Samir, é bagre, né? Diz o corintiano raiz. É assim, gente, vamos lá, tá? Eu tô falando de 2 jogos que eu vi do cara no Mundial, muito pouco, porque ele entrou no decorrer do jogo, jogou uma prorrogação. Quando eu vi ali, eu não vi muito recurso de drible, vi bastante velocidade, correndo do lado direito, e tô falando que lembrou um pouco o Wesley, lembrou um pouco o Mosquito, essa característica. Salve, fiel corintiana! Bom, né, gente? Tá aí o novo nome aí que o Timão tá interessado, né? Foi oferecido ao Corinthians aí. O Timão quer contratar por empréstimo o jogador Caio César, tá? Atacante aí. É melhor que o Romero, tá? Tipo, acho que a informação mais importante que eu posso dar aqui agora é que ele joga mais que o Romero, isso aí eu posso garantir a vocês, tá, gente? Mas ainda não temos aí acesso a valores, né? Saber aí se realmente o valor dele tá bom ou se tem alguma pegadinha, alguma sacanagem aí, né? Que a gente não saiba ainda, mas a princípio é melhor que o Romero. Se o valor for bom, vale a pena sim, tá? Jogador do Al Hilal, jogou o Mundial de Clubes, tá? Enfim, temos aí um jogador do Mundial que pode estar no Corinthians, tá? Pra mim isso é muito bom. Mas os valores me assustam um pouco, assim, né? Mesmo sem saber, né? A gente sabe que time árabe costuma vender jogadores caros, né? Já que lá tem muito dinheiro, né? Enfim, vai que não.